Olá, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim com React, não sou muito fazê-lo, mas eu achei muito importante esse vídeo e para poder não interferir na autoridade, né, na questão da autoria de direitos autorais do Wallace, que por sinal a maioria, não digo todos os vídeos, me agrada bastante, é uma família que eu realmente teria prazer em conhecer, sendo que eles moram bem distante de mim. Mas eu os admiro, assim, eu acho eles falam bastante coisas pertinentes, como eu disse, a gente às vezes não concorda em tudo, é normal, somos cabeças diferentes, experiências diferentes, mas ele é uma pessoa muito centrada, muito coerente nas coisas que fala. Então ele está trazendo notícias cá que eu acho que é importante, acho não, com certeza é importante, para você que é imigrante cá, e você que está pensando em migrar para cá, saber. Até porque o imigrante, quando já está com seus documentos, tem poder de voto. E também, até os portugueses que são mais instruídos, saber que muitas dessas propostas que estão vindo aí são propostas abusivas e, de certa forma, de exploração a vulneráveis, porque supostamente estão querendo, de certa forma, enfim, se aproveitar da condição de imigração, que a condição de imigração em si é uma condição vulnerável, né? Principalmente CPLP, que não só temos a língua em comum, mas também temos muita coisa em comum, tanto fator histórico como fator de cultura, religião, leis e vários acordos que existem entre os dois países. E como eu sempre venho a lembrar aqui, há muitos portugueses que estão a aproveitar agora lá no Brasil, têm empreendimentos, estão ficando ricos, têm família lá, vivem lá e são muito bem acolhidos. E fora aqui, tem muito brasileiro que, além de contribuir e ser uma mão de obra válida, uma mão de obra boa, eles ainda contribuem bastante com a segurança social, e isso é fato, tá? Mas vamos ao vídeo, eu espero que vocês tenham uma boa audição do vídeo. Se quem quiser ver o vídeo na íntegra, quando acabar o meu, porque eu vou estar dando interferências para dar minhas opiniões, para dar minhas considerações, vocês podem ir no vídeo do Wallace, tá bem? É um vídeo interessante, que é um vídeo que traz informações para nós imigrantes que estamos aqui em Portugal, informações de um certo partido político que está trazendo aí a sua proposta de governo. É bom a gente ver a proposta de governo dos partidos políticos, porque afinal estamos em tempo de eleições e é interessante você como imigrante estar por dentro de tudo isso. A notícia dessa semana, ou a notícia de ontem, está aqui no Diário de Notícias, sim senhor. Chega, quer acabar com o título de residência da CPLP. Tá sabendo dessa, meu amigo? Né? Aqui diz assim, ó. Revogar o acordo de mobilidade entre países da comunidade de língua portuguesa e, consequentemente, acabar com a autorização de residência automática aos imigrantes da CPLP. Esta é uma das propostas eleitorais do Chega, que apresentou o programa nessa tarde, dia 23 de abril. Ok, gente? Então, para trazer melhor essa informação para você, nós vamos aqui ver um vídeo de um advogado. O advogado fez um vídeo sobre esta matéria. Eu acho que foi bem mais, um vídeo muito mais Eu achei autoexplicativo. bem interessante o vídeo dele, que ele traz realmente opiniões de terceiros, e todos os youtubers que ele trouxe a opinião são youtubers que, como eu disse, em questão de valores, assim, coincidem com os meus. Acho que por isso que a gente se dá tão bem. E por isso, de certa forma, eu sou seguidora dos canais deles e espero que vocês também passem a seguir. Apesar que são canais gigantes em relação ao meu, mas a gente tem que prestigiar quem nos dá informação, não fake news, tá bem? Quem nos faz refletir. E essas aqui são pessoas que não são tendenciosas, são pessoas que realmente nos trazem informação. Então, vão lá prestigiar os canais de todos que vão ser citados aqui. E também dê uma força ao Wallace, que pronto, eu vou deixar o link do Wallace aqui na bio, né, na descrição do vídeo.
para vocês poderem acompanhar depois o vídeo na íntegra. E objetivo para que você entenda. E fique aí, porque no final do vídeo eu vou dar uma dica importante para você. É importante para você, imigrante, saber disso, ok? Então vamos aqui ao vídeo do advogado. Tem um canal aqui, canal Frank Matos. Até peço que se inscreva no canal do Frank Matos. Sempre que a gente aqui se beneficia de alguma informação, né, eu acho legal dar o crédito para quem traz a informação. Canal do Frank Matos, advogado. Então vamos dar uma olhadinha no que ele está falando sobre isso. O Chega pretende acabar com a autorização de residência da CPLP. O partido apresentou seu programa eleitoral no passado dia 23 de abril e entre as medidas com relação à imigração consta acabar com a autorização de residência da CPLP. O partido do Chega não concorda com o que ocorreu no passado mês de fevereiro, em que foi promulgada uma alteração à lei de estrangeiros que comparava o título de residência da CPLP a um título de residência comum de outros vistos. A CPLP antes era em formato papel, inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal, antes era em formato papel, A4, e foi transformada em um cartão de residência com o mesmo prazo de validade das demais residências, renovável por período de 3 anos. Ou seja, equiparou a residência, a autorização de residência da CPLP, que é um acordo internacional, não é um acordo somente Portugal, é um acordo internacional no qual Portugal faz parte, transformar essa autorização de residência em formato papel para uma autorização de residência em formato de cartão aceito na União Europeia. Inclusive, foi uma imposição da própria União Europeia com relação a essa transformação. Mas o Chega quer revogar o acordo de mobilidade internacional dos países da CPLP e também revogar os títulos de residência da CPLP. Lembrando que já existem mais de 110 mil pessoas, 110 mil cidadãos que têm autorização de residência da CPLP que residem em Portugal. Vamos dar uma pausa aqui. 110 mil que já tem esse título. Inclusive eu e a minha família temos esse título de autorização da CPLP. Então, se revogar, como está dizendo ali, revogar, a pergunta é, o que vai acontecer com essas 110 mil pessoas? Eles irão se tornar ilegais? Eles vão ter que voltar ao seu país? Olha aí, ai meu Deus, agora eu falei a palavra, agora todo mundo já deve estar lá com os dedinhos coçando para digitar ali nos comentários. Calma, calma, calma. Vamos tentar fazer um debate aqui, lógico e com respeito, né, gente? Vamos com calma. Então, essa é a pergunta que fica, né? Sendo que desses 110 mil imigrantes são imigrantes que estão aqui contribuindo, correndo atrás, e a autorização de residência da CPLP foi uma criação do governo português, porque normalmente a gente iria atrás da autorização de residência tradicional, foi uma proposta do próprio governo, que fez com que milhares de pessoas fossem para essa via que é a CPLP. Inclusive pagaram. Uma pergunta é, se esse título for revogado, vão devolver o dinheiro? Também é uma pergunta. E não é só assim, lembrando que se querem revogar, que eu espero que não pegue isso, é ridículo, mas assim, se querem revogar quem tem CPLP, o que eles estão tirando, em vez de tirarem as maçãs podres, como a gente diz lá no Brasil, ou seja, pessoas que não são adequadas, não são produtivas para isso, estão tirando pessoas que já estão integradas, já estão inseridas na cultura, já estão, já estão legalizadas, com certeza, e que estão trabalhando, estão contribuindo. Isso não faz sentido nenhum, não tem lógica nisso, entendeu? É como eu disse, o certo é ajeitar quem está de forma sem documentos, não vou falar ilegal, eu me recuso a falar ilegal, porque essas pessoas não são marginais, elas entraram de maneira correta, entraram de maneira devida, como na época existia manifestação de interesse e muita gente entrou, bem pelo aeroporto, foi pela porta, não foi pela janela ou pelo mar, entendeu? Então assim, o certo é empregar essas pessoas, dar documentos a essas pessoas, dar dignidade a essas pessoas, dar possibilidade delas investirem, delas contribuírem. Aí sim, abrir ou não as portas. E sim com mais seletividade. Tá bem? Esse é o correto. Porque quem é um cidadão de bem brasileiro não vai ser contra o seu irmão, o seu conterrâneo. Ele vai, sim, defender essa causa, porque imagina, tá, o que adianta colocar para fora
as pessoas que já estão cá inseridas, que já estão cá adaptadas, trabalhando, ou de forma correta, ou sem papéis, tá? Não me importa falar sobre isso agora. Mas é como eu disse, eles precisam comer, tá bem? E eles não querem roubar, são pessoas de bem. E aí, botar outra camada de gente para cá, que intenção estaria por trás disso? Não é a intenção de botar gente qualificada, porque gente qualificada vai fazer que nem os portugueses qualificados que estão cá, vão querer ir embora, entendeu? Então isso não faz sentido, até porque Portugal não é o único país que aceita imigração, não, tá bem? E eles não estão acordando para isso. Vamos continuar. Essa medida que foi anunciada no programa. O Chega também quer fazer alterações à lei de nacionalidade. Exigir. Não falou nada em aumentar o tempo de residência, como fez a AD, como também fez a Iniciativa Liberal. Mas o Chega pretende que, para adquirir a nacionalidade portuguesa, seja necessário comprovar laços efetivos com a cultura portuguesa, comprovar uma ligação efetiva com Portugal. Além, claro, que já existe na lei, o conhecimento e domínio da língua portuguesa. E não só isso, com relação ainda à questão das migrações, o Chega ainda defende a questão da deportação como a recondução ao país de origem, quem demonstrar no período compreendido entre 6 a 12 meses não ter capacidade de autossubsistência, ou seja, não ter capacidade de se manter. E também defende que o cidadão estrangeiro só pode... Vou dar uma pausa aqui. Essa questão de estar inserido na comunidade, eu acho importante, porque estar inserido na comunidade não é só trabalhar, você pode estar estudando, você pode estar numa ONG, você pode estar fazendo serviço voluntário, você pode estar fazendo muitas coisas, tá numa igreja, tá, enfim, tem várias maneiras, entendeu, de estar inserido na comunidade, porque trabalho a gente sabe que não tá fácil, seria o ideal, seria, mas não tá fácil. Agora essa segunda parte aqui que o doutor fala, que eles querem colocar que em 6 ou 1 ano a pessoa tem que estar trabalhando, ou seja, tu não vai poder estar desempregado. Eu acho que todo mundo que chega cá é querendo trabalhar, né? Mas acontece que às vezes não depende só da pessoa, entendeu? Há muitos portugueses aqui que estão desempregados. E aí? Isso não está inserido na comunidade, se não depende dele. Por que não criar postos de trabalho? Por que não estimular isso? Por que não criar regras sobre isso? E também pôr um fim no preconceito na hora da contratação. Porque há sim muitos RHs e muitas empresas que quando vê a pessoa com sotaque brasileiro, ou quando vê a pessoa com certa idade, ou quando vê a pessoa, enfim, com aparência XYZ, XPTO, como falam aqui, discriminam uma pessoa, entendeu? E discriminam portugueses também, entendeu? Não pensem que é só brasileiros, não. Os brasileiros pagam o maior pato, com certeza. Chegar em Portugal só possa obter um título de residência se tiver um contrato de trabalho ou uma forma de se manter em Portugal para, segundo palavras do partido, não dependerem de subsídios pagos pelos impostos de cidadãos portugueses. Olha aí, gente, mais uma parte da proposta, tá? Você não pode ficar desempregado. Você tem que, entre 6 a 1 ano, você tem que ter um emprego. Eu acho que a grande maioria veio aqui para trabalhar, né? Correr atrás de emprego. Mas a questão de ficar desempregado é uma coisa que pode acontecer. Mas na proposta deles é isso aí. Fora a lei de nacionalidade, que já é uma coisa que já tem sido falada, principalmente para o governo atual, o Chega não fala o tempo, né, que quer mudar esse tempo da lei de nacionalidade. É como assinar um cheque em branco, pode ser 20 anos, 15, 10, 7, 2, não sei. 2 com certeza não vai ser, porque atualmente é 5. E o governo atual já vem falando que tem interesse em mudar essa proposta para você conseguir a sua nacionalidade, ter 10 anos. O Partido André Ventura ainda quer criar um crime de residência ilegal em solo português. Criar o crime de residência ilegal em solo português e impedir a permanência de imigrantes que estejam ilegais no território nacional. Isto já existe na prática. Já existe o crime de auxílio à imigração ilegal e também o outro. Mas o que defende o Partido do Chega é que quando o cidadão ultrapassar o prazo legal de sua permanência no país, existe uma legislação para que ele deixe o território.
E a novidade nessa alteração é que, além dele deixar o território, o Chega quer incluir... Mandando aí, eu acho que crime de apoio à imigração ilegal é uma espécie de coiotes, como há nos Estados Unidos. São pessoas que realmente, vamos dizer, máfias, que levam pessoas de formas irregulares para fins também suspeitos para o país. Agora, se tu cumprir todas as regras, todas as normas, as exigências, passa por um aeroporto, pela porta da frente, como eu digo, acredito que não seja crime nenhum. Tu tá chegando de forma legal, tá bem? E tem muita gente que tem família, tem pessoas aqui que não deveria entrar nesse pacote, entendeu? São pessoas que, como família, dá apoio aos seus familiares. E fora isso, assim, inclusive estudantes que vêm para estudar e estão com dificuldade em tirar o seu AR por causa dos atrasos do AIMA. Essas pessoas seriam ilegais? Isso não tem lógica, entendeu? Isso é um absurdo. Mas vamos continuar. E que essa pessoa fique impedida de regressar a Portugal durante o período de 5 anos. Então, eles reforçam a questão do crime de imigração ilegal, auxílio imigração ilegal, e para aqueles que chegam de forma ilegal, o Chega quer impor que fiquem impedidos de regressar a Portugal nos próximos 5 anos. Bem, gente, a questão do crime, eu acho que é isso aí mesmo, né? Quem comete crime não deve nem sequer entrar em Portugal. Quem está ilegal também, né? Porque acredito que nós brasileiros todos viemos de uma forma legal. Mesmo que digam ao contrário, a manifestação de interesse era uma forma de se legalizar. Nós brasileiros, por exemplo, comunidade que a gente fala, brasileiros, da CPLP, ninguém chega aqui escondido nos barcos, que nem acontece na Itália e outros países. Então, a gente sempre está num processo de legalização. Vamos seguir. Também, o partido propõe realizar um referendo sobre o estabelecimento do limite máximo para a concessão de autorização de residência e sobre o estabelecimento de cotas. O partido já vem, há muito tempo, defendendo que Portugal tem que estabelecer cotas para a migração, entre outros assuntos, como uma política de cotas para imigrantes, favorecendo a entrada de cidadãos estrangeiros com especializações profissionais que sirvam ao mercado de trabalho português. Lembrando que muitas dessas medidas que o Chega propõe, como a tão polêmica medida que volta a constar em seu programa eleitoral, e que cidadãos estrangeiros, mesmo tendo título de residência, mesmo já tendo tido seu processo aprovado na AIMA e terem um título de residência, o partido defende que esses cidadãos estrangeiros só tenham acesso aos benefícios da segurança social após 5 anos de efetiva contribuição, o que já foi derrubado, já foi tido como inconstitucional, mas o Chega coloca novamente essa proposta em seu programa eleitoral. Muito bem, vamos lá, vira aí. Uma das propostas é o que? Você contribui. Essa parte é realmente absurda. Olha que foi derrubado, ele coloca de novo, mas é totalmente constitucional. Contribuir durante 5 anos sem ter direito algum, simplesmente isso. Você vai contribuir. Inclusive nós brasileiros e a comunidade aqui de imigrante, né, nós já tivemos aí o pico de arrecadação na segurança social, não é? Então nós contribuímos para o país, a grande maioria contribui, e uma das propostas é você contribuir durante 5 anos sem ter direito a nada. Sem ter direito a nada, o que quer dizer? Caso você fique desempregado, você não tem um auxílio-desemprego, você fique doente, você não tem nenhum auxílio de doença, caso você é uma mulher trabalhadora e fique grávida e precise de um auxílio gravidez, alguma coisa desse tipo, não vai existir. Você só tem que contribuir durante 5 anos sem ter direito a nada. É uma proposta. Né? Já foi ali derrubado, mas continua sendo uma proposta. Ok, gente? E aí um outro ponto interessante que... SCRAVIDAO. Acho que é isso, né? Me corrijam aqui. Fala aqui é sobre a questão de cotas, né? Na proposta de lei do Partido Chega, eles querem ter cotas. Quer dizer o quê? Cotas para profissionais, né? Profissionais requisitados aí no mundo. Profissionais que têm aí o seu currículo, né? 100%, que tem uma demanda desse profissional. Eu vou conjecturar aqui, médico, astronauta, a pessoa que mexe com TI, entendeu? Engenheiros, e aí vai, né? Pessoas que têm aí o seu currículo gabaritado. Só que, vamos até dar uma olhada aqui na matéria ali que fala do... Vamos até aqui dar uma olhada no Diário de Notícias, na matéria
esse jornal. Inclusive, isso tudo vai estar na descrição do vídeo para que você possa acompanhar todas essas informações aqui, tá bem? Aqui está dizendo aqui, ó, consta estabelecer uma política de cotas para imigrantes, favorecendo a entrada de cidadãos estrangeiros com especializações profissionais que sirvam para o mercado de trabalho português. Então, se é um profissional que tem uma especialização, né, boa, requisitada, a pergunta é por que esse profissional, o que atrairia esse profissional para vir para Portugal? Sendo que ele poderia ir para outro país que paga mais. Em vez de ele receber 1x, ele poderia receber 1, 2, 3x, né? 3 vezes, 4 vezes mais o valor. Então, essas cotas dariam certo? Essas pessoas se atrairiam para Portugal? Né? E a pergunta é, essas pessoas que, né, especialistas, né, esses profissionais requisitados, eles também teriam que contribuir durante 5 anos no país e não receber nada em troca? Eles teriam que ficar no país 10 anos, 15 anos, sei lá, para conseguir a nacionalidade? Então, são só perguntas que deixam a gente a pensar, será que isso vai dar certo? Não é? Então, deixa aí nos comentários. Ó, eu falei, hoje eu vou abrir a caixa de Pandora, hein? Todo mundo aqui já deve estar já digitando. Muito bem. Esses dias eu estava vendo um vídeo, já faz mais de um mês, né, de um canal, de um influencer aqui em Portugal, muito conhecido, que é o canal do Portugaiano. Ele trouxe um vídeo interessante, que ele botou o modo dele de pensar, eu achei bem interessante. Eu vou trazer aqui para vocês, que vai ajudar a gente a elucidar esse assunto ou trazer mais dúvidas sobre isso, né? Vamos lá. Vou soltar aqui o vídeo do Portugaiano. Aproveita e inscreva-se no canal do Portugaiano também, gente. Aqui do canal, eu gostaria de falar a respeito de várias notícias que saíram recentemente e refletem o porquê que muitos brasileiros estão deixando Portugal e indo para a Espanha, o país logo aqui ao lado. O primeiro assunto é a respeito da quantidade de imigrantes aqui em Portugal, pois saiu uma matéria trazendo a opinião dos portugueses a respeito disso. Em geral, a maioria dos portugueses que foram entrevistados, 51%, disseram que tem brasileiro demais aqui no país e que o número deveria diminuir. O segundo assunto é a respeito da distorção alimentada por interesse político, pois na mesma pesquisa diz que 52% dos portugueses que foram entrevistados acreditam que o imigrante não colabora para a Previdência Social. Em outras palavras, mais subtrai do que soma. Porém, nessa mesma matéria, diz que essa desinformação foi alimentada e financiada por um partido político e que já foi desmentida com números, pois em 2024 os imigrantes colaboraram com mais de 2,6 bilhões de euros. 2,6 bilhões de euros! Meu Deus! Aí eu me pergunto, a imigração é ou não é necessária neste país? A gente fica se perguntando, não é? Então, o que levaria o imigrante a contribuir e não ser reconhecido? Me ajuda aí, pessoal. Escreve aí nos comentários, tá certo? Vamos seguir com o vídeo. Para a Segurança Social e que recebemos apenas 483 milhões de euros em parcelas de apoio social. Ou seja, é literalmente o contrário, mais damos do que recebemos. Sobre esses 483 milhões de parcela de apoio social, significa que seria, por exemplo, um apoio durante uma gravidez para uma gestante, apoio na invalidez em caso de acidente de trabalho, ou um subsídio de desemprego e por aí vai, tá? Só um detalhe que não pode passar desapercebido é que foram mais de 2,6 bilhões de euros somente para a segurança social. Atenção a isso, porque a gente não pode esquecer que nós, imigrantes, também pagamos IVA em tudo que consumimos. Temos que nos alimentar, temos que nos vestir, temos que ter um teto e etc. Ou seja, muitas lojas, muitos comércios locais são beneficiados com os imigrantes que escolheram Portugal para recomeçarem as suas vidas. Então, eu também concordo que o país realmente está lotado e um excelente indicador é a quantidade de processos que o AIMA tem que regularizar. Quando cheguei aqui no país, há um pouco mais de 5 anos atrás, eu notei que o tempo para obter retorno do falecido CEF sempre aumentava com o passar dos meses. O que eram 3 meses, o que demoravam 3 meses para você ter uma resposta de uma manifestação de interesse, passou, por exemplo, a demorar 6 meses de espera. E por aí vai, tá? E no caso é só um serviço de manifestação de interesse, imagina os outros que também estão envolvidos. Então, há anos atrás, já haviam sinais que tinha gente demais, logo eu acredito que essa demora não seja culpa da AIMA, mas sim por um interesse de alguém lá em cima de manter essa mão de obra imigrante no país. Pois sabem que se regularizar essa galera, uma boa parte irá seguir os caminhos dos próprios portugueses.
principalmente dos jovens, que é de imigrar para um país economicamente mais forte. Tanto é que saiu uma matéria recentemente dizendo exatamente isso, onde fizeram uma pesquisa com os universitários da cidade do Porto e mais de 70% dos estudantes disseram que pensam em emigrar. Resumindo, se a mão de obra especializada ou não está saindo, alguém tem que ocupar a vaga, por isso do interesse do país e manter essa mão de obra aqui em Portugal. Olha aí, gente, interessante esse ponto de vista que ele trouxe aqui, né? A mão de obra especializada, claro que o português, né, aqui na sua formação, é o melhor, é o que há de melhor para Portugal, né? O jovem português ficar no seu país, com a sua família, produzindo. O problema é que até eles não são valorizados. Então, 70% dos jovens querem ser imigrantes. Olha aí, o sonho dos portugueses jovens é ser imigrantes em outros países que o valorizam mais, que pagam mais. E no lugar vem a gente com essa mão de obra. Só que aí o que acontece? O sistema migratório... E na minha faculdade não é diferente também, na faculdade que eu faço. Tem uma coisa interessante, que eu não sei se é positiva ou negativa, é que os imigrantes chegam, pegam documentos e também vão para outros países que pagam mais. Então Portugal acaba sendo um país de passagem, vamos dizer assim. É a famosa porta de entrada da Europa, como eles dizem, não é? Então, na visão aqui do nosso amigo português, ele acha que as pessoas facilitam, mas às vezes dificulta para quê? Para te prender aqui em Portugal e você continuar trabalhando aqui e você não ir embora, ok? Você ficar o maior tempo possível aqui preso, aqui produzindo, não é? Quer dizer o quê? Um exemplo disso é aumentando a lei de nacionalidade, em vez de 5 anos já partir para 10, para 15, eu não sei, e você ficar esse tempo aqui, não é? É você ter direito aos seus documentos, mas seus documentos não saírem, você fica ali preso 2, 3, 4, 5 anos, né, esperando um cartão de autorização, e você tem direito, mas não tem. E agora mais essa proposta também, de repente, de você contribuir durante 5 anos sem ter direito a nada, só depois do 5º ano é que você vai ter direito a alguma coisa. Então, quer dizer, não está havendo uma valorização da mão de obra imigrante, não está havendo uma valorização da mão de obra, a nova mão de obra dos portugueses, que eles mesmos querem ir para outros países. Então, o que acontece? E isso tudo gera o quê? Desconforto. O imigrante ele não fica confortável para investir no país, para falar, poxa, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar, mas não me dão condições de ficar. Eu quero investir, eu quero comprar uma casa, eu quero financiar um apartamento, eu quero abrir um estabelecimento, mas será que eu vou ter documentos? Será que se depois eu comprar essa casa, eu vou poder ficar no país? Inclusive, muitos agora, nesse último ano, compraram muitas casas aqui em Portugal. Pessoas que têm aí o título de autorização da CPLP e, de repente, não vai ter título, e aí? Tudo é uma grande incógnita, vamos dizer assim. E ele trouxe aqui uma informação interessante que ele já vai falar aqui agora. Atualmente, eu vejo que Portugal não sabe para qual lado seguir. Se fecham as portas, se investem na AIMA para desafogar a galera que está esperando os processos de regularização, ou se prende quem ficar ilegal, como saiu recentemente uma matéria dizendo que estavam investindo mais de 30 milhões de euros em 2 centros de retenção para expulsar imigrantes que estiverem ilegais. Sendo que na Espanha é praticamente o contrário. O Estado reconhece cada vez mais a importância da força imigrante e sabem qual atitude tomar e qual caminho seguir, o que traz muito mais segurança para os futuros trabalhadores escolherem um país para recomeçarem suas vidas. Olha aí, olha, e agora sim, agora chegamos no ponto, hein? Muitos inscritos têm perguntado sobre a Espanha, mesmo a gente morando aqui em Portugal. Muitas pessoas, muitos brasileiros estão querendo ir para a Espanha. Porque se Portugal está dificultando as coisas, a Espanha está facilitando. E a Espanha paga muito mais. A Espanha paga 2, 3 vezes mais e por aí vai. Então, o que acontece? Os imigrantes é como se fosse uma água. Você fecha, né, a água não consegue passar, a água tenta procurar um outro caminho para que ele possa sempre evoluir. É o que eu falo aqui, gente, a sua pátria é a sua família. A sua primeira pátria é a sua família. E você tem que fazer tudo o que for possível para que seja o melhor para você e a sua família. Se você tem que sair do Brasil, saia. Se você tem que ficar, fique. Se você tem que voltar, volte. Se você tem que chegar em Portugal e ir para outro país, vá. Faça o melhor para você, ok? Nós, imigrantes, somos de uma certa forma uma massa de manobra. Só que os governos procuram o melhor para o país, com essa massa de manobra, e nós temos que procurar o melhor para nós. Eu, sinceramente, eu gostaria muito que Portugal desse esses documentos, valorizasse essa mão de obra de pessoas que já estão aqui, que
né, que falam português, que já estão inseridos na cultura, sabe? Pessoas que querem morar, que amam esse país, assim como eu. Nossa, a cidade do Porto eu defendo com unhas e dentes. Eu já posso dizer que eu sou um portuense. Eu amo essa cidade do Porto, eu gosto muito desse lugar. Eu gosto dos portugueses, eu tenho amigos portugueses que eu tenho profundo respeito, gente. Por isso que aqui eu nunca vou falar mal dos portugueses do país. Eu não vou falar, não adianta. Eu também amo muito Portugal, mas que realmente está cada vez mais difícil viver e sobreviver aqui, tá? E olha que eu posso ir para qualquer lugar da Europa, mas assim, o meu marido é muito bairrista. Então assim, ele gosta muito de onde nasceu. Eu já me sinto como o Wallace diz, para mim a minha pátria é a minha família. Eu estou onde eu estiver bem e minha família está bem. Apesar que eu amo muito Portugal e Brasil, mas você tem que pensar como o Wallace pensa. Você tem que pensar que sua pátria é sua família, primeiramente, porque Deus vai te abençoar por esse pensamento. Ele não vai te julgar, porque no fundo, se as pessoas não te valorizam e você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Eu sei que muitos falam que querem citar, mas eu não vou falar. Eu respeito. Eu decidi respeitar porque muitos me respeitam. A grande maioria me respeita. Entende? Então assim, eu nunca também vou cuspir no prato que eu comi. Eu fui ajudado aqui por muitos portugueses, pessoas que me ajudaram em momentos difíceis, que doaram coisas pra gente. Olha, não tenho o que falar. Só que nós somos imigrantes. A gente precisa, uma grande forma de reconhecimento é a gente ter a documentação, é a gente ter a tranquilidade de falar, não, eu vou ficar nesse país, eu vou investir nesse país, eu quero fazer a minha parte aqui, então eu vou ficar em Portugal. Mas essas incertezas te levam a pensar em mudar, e muitas pessoas estão querendo ir sim para outros países, principalmente a Espanha, que está dizendo, olha, pode vir que aqui vocês vão ser mais valorizados, e a Espanha paga mais, né? Complicada a situação. O que fazer sobre isso? Então, assim, na minha opinião, eu acredito que o melhor caminho não é prender e depois expulsar esses imigrantes, mas sim controlar a entrada. Parem para pensar no seguinte, se for para prender quem está ou quem for ficar ilegal, eu acho que 2 centros de retenção seria muito pouco, tendo em vista a quantidade de pessoas que deixarão de estar em situação regular até o término do decreto que saiu no ano passado, que estende a validade dos documentos até o dia 30 de junho desse ano de 2025. Então, eu acho muito melhor ter menos gente e essas pessoas serem tratadas de uma maneira recíproca com a colaboração delas com o país, do que ter um monte de gente aqui no país e no limbo, correndo risco de ficar ilegal. Espero que esse vídeo ajude as pessoas que pensam em recomeçar a vida aqui no país. Até hoje eu não entendi porque não investiram esse dinheiro na contratação de pessoas para o AIMA, para desafogar o AIMA, para poder legalizar as pessoas que a mão de obra está aqui. Eles não precisam dizer que precisam de imigrante, precisam de mão de obra. A mão de obra já está cá. E já está precisando de documentos, já está precisando de, sabe, a CPLP está aqui. Então, por que não aproveitar esse pessoal que está inserido, que está adaptado? País a entender que agora talvez não seja o melhor momento. Mesmo cogitar outros países, como a Espanha, por exemplo, que está tendo um crescimento econômico de causar inveja em toda a Europa. Só mais uma coisa, no discurso ele usou muito a palavra humanizado, humanizado, humanizado. Eu sei que repetir muito uma palavra, psicologicamente falando, ela se oculta, ela se insere, ela entra na sua mente e você passa a acreditar nela como verdade. Mas para as pessoas realmente inteligentes, que pensam com sua própria cabeça e refletem sobre as coisas, vem a ideia toda, não só a palavra humanizado no final, vai perceber que as ideias não estão sendo tão humanizadas assim, não, entendeu? As ideias, na verdade, estão sendo, de certa forma, desumanas. Porque se tu fala em prender, em deportar, e chama de ilegais, pessoas que simplesmente estão irregulares por culpa da política mesmo, então quem são os errados aqui? São os políticos que não estão legalizando, não estão regularizando, não estão organizando a casa, não estão humanizando essas pessoas, entendeu? Cadê a empatia? É isso que eu penso.
principalmente devido à presença dos imigrantes. Eu estou pensando seriamente em gravar um vídeo sobre as vantagens e as desvantagens de escolher a Espanha para recomeçar a vida. Eu vejo que é uma baita oportunidade que deveria ser divulgado ainda mais, porque é um país que está totalmente fora do eixo Estados Unidos e Portugal e tem uma plena capacidade de alavancar a vida de muitos brasileiros que querem um país mais digno, mais justo para trabalhar. Porque, com certeza, muitos inscritos do canal já foram para a Espanha, estão na Espanha trabalhando. Eu mesmo já tenho relato de várias pessoas que estão recomeçando a vida lá e estão tendo uma experiência muito boa. Muito bem, agora nessa hora você deve estar pensando, se perguntando, tá, eu tenho um título de autorização de residência aqui em Portugal e eu posso ir para a Espanha? Essa é a pergunta, já que muitos já estão pensando essa ideia de ir para a Espanha, eu posso fazer isso? É possível? Então eu trouxe mais um vídeo aqui, num canal muito bom, da nossa amiga Ana Carolina Braga, o canal Posso Te Mostrar, onde ela fala com uma doutora, uma advogada, sobre isso, né, para tirar essa dúvida. Você, com a sua autorização de residência aqui de Portugal, você pode chegar na Espanha e falar, cheguei! Né? Cheguei, já pode me dar meus documentos aí. É possível? Vamos ver isso aqui. É possível, então, morar na Espanha legalmente com autorização de residência em Portugal? Doutora Caroline, ajuda a gente nessa. Olá, Ana Carolina. Olá, seguidores do Posso Te Mostrar. Eu sou a Caroline, advogada do Estúdio Migratório, e eu vim aqui para a gente esclarecer outra dúvida de pessoas que têm residência em algum país da União Europeia sobre vir morar na Espanha. A Diretiva 2003/109 do Conselho da União Europeia e a Lei de Estrangeiros na Espanha prevêem a transferência de títulos de residência para cidadãos terceiros que já possuam uma autorização de residência na União Europeia. Então, quando perguntam se a autorização de residência de Portugal é válida na Espanha ou é válido para trocar por uma autorização na Espanha, a resposta é não. Porém, a gente tem essa diretiva do Conselho da União Europeia, essa diretiva 2003/109, que ela prevê, ela tem o objetivo de facilitar a mobilidade de pessoas que têm um título UE de longa duração. Né? Então, você que tem um título UE de longa duração em algum país da União Europeia, é mais fácil que você se mobilize entre os países, né? Que você solicite autorizações de residência em outro país. Então, esse título UE de longa duração é a autorização de residência que permite que pessoas tenham mais facilidade em se locomover entre os países da União Europeia. Agora, atenção, gente, flexibilizar a mobilidade não quer dizer que você já pode entrar na Espanha e morar, né? Ou simplesmente vir aqui e trocar. Não é assim que funciona. Ainda há que se fazer uma solicitação e cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, ter meios econômicos próprios ou ter uma oferta de trabalho, né? A vantagem é que você não precisa solicitar um visto do seu país de origem. Você pode vir para a Espanha diretamente e fazer essa solicitação aqui mesmo, né? Mas ainda tem que fazer essa solicitação e cumprir com certos requisitos. E aprovada a sua solicitação, você vai continuar tendo esse título UE de longa duração, só que aqui na Espanha. Espero a próxima pergunta de vocês. Até! Muito bem, então quer dizer que você pode pegar um Flixbus e ir até a Espanha e pedir essa autorização, solicitar essa autorização. Claro que se você tiver um contrato de trabalho, se uma empresa lá se interessar por você, tudo fica mais fácil. Aí vem o ponto que eu queria falar com você. Aí é o ponto que lá no começo do vídeo eu falei, de uma dica que eu vou falar para você, você precisa investir em você mesmo. Você não pode ficar parado, letárgico, achar que está tudo bem, que está tudo 100%. Tem muitas pessoas, muitos imigrantes que estão dormindo dentro das fábricas. Dormindo, é isso mesmo, dormindo. Porque quando você vai para um país, por exemplo, a Espanha, chega lá, qual é a tua profissão? Ah, eu sou um faz-tudo. Um faz-tudo, pessoal, geralmente pega aí os piores cargos. E faz tudo, são pessoas que ficam em fábrica. O que eu digo para você é, se especialize. Seja um desses profissionais que até o governo português quer, profissional especializado. Né? TI. Ah, Wallace, mas TI tem que fazer uma faculdade. Alguma coisa que dê para fazer um curso. Poxa, gente, faça um curso de solda, TIG, MIG, MAG. São profissionais que são requisitados na Espanha. Eu tenho certeza de chegar lá e falar assim, ó, sou profissional em TIG, MIG, MAG, solda de cima para baixo. Né? Opa! Está contratado, você já vai pegar um contrato de trabalho. Quando você for pedir lá a sua autorização, tudo vai ficar mais fácil. Poxa, invista numa categoria. Eu não gosto de dirigir. Aprenda a dirigir. Ônibus, carreta, caminhão, trator, grua. Se especialize. Tire todas as categorias que você puder. São profissionais que lá são requisitados. É mais fácil você conseguir um contrato de trabalho lá e facilitar a sua vida.
e até mesmo aqui em Portugal, não só para ir para a Espanha ou para qualquer outro país. Nós estamos aqui, claro, conjecturando, imaginando, fazendo a ideia que muitos estão tendo, que é, poxa, está ficando difícil em Portugal, eu vou para um lugar que está ficando fácil, que me valoriza, que paga mais e que me dá os documentos que eu preciso. Porque tem gente que está aqui 3, 4, 5 anos e não conseguiu documento nenhum. Validando a ideia ali do portuguaiano de que quanto mais você ficar preso aqui produzindo sem ganhar nada, você não consegue sair daqui. E eu concordo com a ideia dele ali. Deveria valorizar os que já estão, ok? Barrar os que vão entrar no sentido pessoas ruins, como esse que entrou, que fez um crime esses dias, que matou o menino Manu ali em Braga. Como pode deixar entrar um tipo de pessoa dessa? E às vezes barra um trabalhador. Né? Então tem um pouquinho mais de qualidade na imigração, valorizar os que já estão, os que já investiram, compraram casa, fizeram restaurante, fizeram empresa, entendeu? Contribui, tá tudo certo, pagando tudo certinho. Se o cara é trabalhador, qual é o problema de a pessoa obter aí o seu documento? Qual é o problema da pessoa obter sua nacionalidade? Tem pessoas que já têm filhos, já tem todo um entrelace na cultura portuguesa. E por que essas pessoas de repente teriam os seus títulos revogados? Né? Então são perguntas que ficam no ar. E a dica que eu dou para você é: especialize, valorize você mesmo, invista em você mesmo, tenha o maior número de carta na manga, para quando você precisar lutar pela sua primeira pátria, que é a sua família, você tenha condições para isso. Tá certo, gente? Deixe aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Conto com a sua colaboração, com o seu ponto de vista. Aqui todo ponto de vista é bem-vindo. Dou uma dica a mais: aprenda alguma língua. E se você tem intenção de ir para a Espanha, aprenda espanhol, tá bem? Porque eles valorizam mais o espanhol do que mesmo o inglês. Então, aprenda o espanhol, se é a Espanha que você visa. E se sua meta é outro país, aprenda o inglês, que é a língua universal. Hoje em dia está caindo isso, mas ainda continua sendo a língua que é mais compreendida, né? Por outros países. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês pensem bem nisso. Espero que vocês nos comentários falem sua opinião, mas com respeito, e sejam realmente sensatos e humanos. E se você não concorda ou discorda ou concorda, sempre com a educação, tá bem? É isso que eu peço. Porque realmente eu fiquei chocada quando eu vi essa proposta, achei absurda em vários pontos. E olha que nem bate em mim, mas eu sou uma pessoa muito humana e fico triste de ver tanta situação dos portugueses como tá, tanta situação dos brasileiros e da comunidade CPLP. Acho que não merece, entendeu? Não merece. E eu acho que se a gente abre espaço para isso entrar, o que não virá depois, entendeu? Então, assim, não pense que isso não vai respingar nos portugueses, que vai, e de forma negativa. Por enquanto está sendo, como eu digo, o voto do ódio, né? Que eles estão querendo ganhar em cima disso, mas depois isso pode respingar de forma muito negativa, economicamente falando e de todas as formas. Então sejam inteligentes, tá bem? E reflitam bem, vocês que estão cá e vocês que estão vindo. E lembre que como o número dos imigrantes é tão grande aqui, vocês também podem montar partido, vocês também podem votar, vocês também podem serem votados, vocês também podem, entendeu? Abrir a mentalidade para isso, para lutar pelos direitos humanos e pela igualdade e pela como fala, humanização. Vamos ser humanizados, né? Vamos ser um povo mais humanizado, tá bem? É isso que eu penso. E acima de tudo, sejam pessoas sensatas, façam bem ao outro. E pensem, a sua pátria, a sua família.
como o Wallace diz. E deixem like, subscrevam-se nos canais que a gente viu aqui, que é tudo gente boa, a maioria assim, são pessoas... A maioria eu concordo com as opiniões, e aquele portuguiano, né, sei lá o nome exato que ele usa, mas assim, eu acho ele uma pessoa muito inteligente. E o Wallace é uma simpatia de pessoa. Então, assim, a Ana também esclarece bastante coisa. Acho que os canais que ele usou caiu bem na paleta que eu, às vezes eu estou a assistir. São canais bem sensatos mesmo, que sabem o que está falando. E como eu disse, a gente não é obrigado a concordar com tudo, mas a gente respeita e a gente aprende muito ouvindo o outro. A gente para refletir, sabe? Uma perspectiva diferente. E é isso que eu quero de vocês. Um grande beijo, deixe curtida, até o próximo vídeo.